Boa noite a todos os irmãos novamente, né? É um prazer estar aqui mais uma vez para dirigir a palavra de Deus aos irmãos. E a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em seu nome, ali ele está, né? E acreditamos que Deus está aqui no nosso meio, né? Porque não importa quantas pessoas, não importa quem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, no nome de Deus, ali ele está. Amém? Para começar o estudo de hoje, eu queria relembrar aos irmãos um texto bem conhecido, né? Que está escrito em Oséias 4:6. Né? Só o comecinho, a primeira parte, alguém lembra? Ninguém lembra? A primeira parte de Oséias 4:6 diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Né? Deus vem dizendo aqui, através do profeta, que o povo dele é destruído por falta de conhecimento. Deus não vem dizendo que as pessoas no mundo são destruídas por falta de conhecimento. Deus diz que o seu povo, o meu povo, é destruído por falta de conhecimento. O conhecimento falta no povo de Deus. Nós vamos ver hoje que falta de conhecimento é muito preocupante para nós. E continuando, diz assim: uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. É interessante, porque no começo ele diz que falta conhecimento no seu povo. E na segunda parte ele diz que o povo rejeitou o conhecimento. Então, são duas classes. É uma classe que não tem o conhecimento, que falta o conhecimento porque não busca. E outra classe que busca, mas rejeita o conhecimento. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre essa segunda classe. A classe que estuda e rejeita, mas também a classe que não busca conhecimento. A questão é, irmãos, no capítulo 2 de Lucas, versículo 8 até o versículo 20, eu vou ler para os irmãos um pouco dessa história. O livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 20. Presta atenção. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Vamos contextualizar aqui, né? Para quem não conhece a história. Um pouco antes, vem contando sobre o nascimento de Jesus. Né? No capítulo anterior, capítulo 1 de Lucas, entre várias coisas, conta o nascimento de Jesus. E dando continuidade no capítulo 2, o subtítulo do capítulo 2, versículo 1 é o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce. E no capítulo 2, versículo 8, vem dizendo que enquanto Jesus nascia, ou quando nasceu Jesus, haviam pastores em algum lugar, né, na comarca, que estavam cuidando das suas ovelhas na vigília da noite. Então, enquanto o Salvador estava nascendo, os pastores estavam cuidando da sua ovelha à noite. E no verso 9 diz assim: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então o anjo, aqueles pastores estavam ali no campo, né, na noite, vigiando as ovelhas. Então de repente aparece um anjo, e eles ficam com medo, né? Nunca tinham visto o anjo, ficam com medo. E o anjo diz: fica tranquilo, porque eles já escutaram várias histórias sobre os anjos de Deus, né? Às vezes, nem toda visita de um anjo é boa. Às vezes, a visita de um anjo não é o que a gente espera. Então, eles ficavam com medo. Pensavam assim: será que é o pior? Mas o anjo logo acalma eles e diz assim: fica tranquilo, eu vim trazer boas novas, eu vim trazer alegria para vocês. E continuando, diz assim: pois na cidade de Davi. Onde é a cidade de Davi? Belém. Belém. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Onde nasceu Jesus? Logo, a cidade de Davi, Belém. Né? Então o anjo disse para os pastores ali: a notícia que eu trago para vocês é de alegria. Hoje vos nasceu o Salvador. Hoje nasceu Jesus, o Cristo. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu
com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Que privilégio desses pastores, né? Que privilégio desses pastores. Então esses pastores estavam no seu afazer cotidiano, no seu dia a dia, né? Ali cuidando das ovelhas, e de repente aparece um anjo, Gabriel, e diz para eles assim: fica tranquilo, a minha vinda até vocês é para trazer notícias boas, notícias alegres. Hoje nasceu o Salvador, né? E os anjos, uma multidão de anjos, né, ali com eles cantaram um hino: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E logo quando os anjos foram embora, o que os pastores fizeram? Foram visitar Jesus, né? E viram ali o Salvador, e reconheceram Jesus o Salvador. Que privilégio desses pastores, né? Conhecer Jesus ali na sua pequenininho, né? Recém-nascido, digamos assim, o Salvador do mundo, recém-nascido. Que privilégio, que felicidade, que alegria para esses pastores. Mas que pesar e que tristeza para aqueles que não foram, né? Porque nós vamos ver hoje, irmãos, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Da mesma forma, ninguém ou poucas pessoas foram até Jesus por falta de conhecimento. Nós vamos ver que o conhecimento estava aqui, estava à disposição deles o tempo todo, como está à nossa disposição hoje. O problema não está na Bíblia, o problema não está na palavra de Deus, o problema está em nós. É nós que não pesquisamos, é nós que não buscamos. Da mesma forma, eram eles que não buscavam, eles que não pesquisavam, eles que não procuravam. Quem procurava, encontrou. Imagina só, na cabeça dos seres celestiais, dos anjos, né, essa passagem. Eles estavam todos ali, não entendiam o que estava acontecendo, né? Alguns até compreendiam, mas a maioria não entendia o que estava acontecendo. Na cabeça deles, Deus, né, o Deus deles, o nosso Deus, o líder, digamos assim, de todo o universo, nasceu como um bebezinho aqui na Terra. Imagina só, no céu todo anjo, todo ser, toda criatura ama louvar a Deus, adorar a Deus e render graças e louvor a Ele e estar perto. Quem não gosta de estar ao lado de Jesus? Se pudesse, eles ficavam o tempo todo ao lado de Jesus, mas é que no céu eles têm afazeres também. Os anjos têm seus afazeres, mas se eles pudessem, eles gostariam de estar ali do lado. Imagina só na cabeça deles: Jesus veio, nasceu e tinha profecias, tinha palavras sobre isso, e eles olham lá Jesus com Maria, José numa manjedoura, e é isso. Na cabeça deles, o ser humano, por quê? Não foi ninguém até lá. Olha o privilégio que eles têm. O Salvador do mundo, o Rei do universo, desceu em carne até a terra e ninguém foi lá adorar, prestar homenagem? Ou poucas pessoas foram lá adorar e prestar homenagem? Como assim? Eles não entendiam o porquê disso. Olha a felicidade que estava o céu, né, por Jesus ter nascido. Os anjos que não precisavam do plano da redenção, a felicidade que eles estavam. Eles vieram e louvaram, glória a Deus nas alturas, estavam felizes. Agora nós que precisamos do plano da redenção, o homem caído que precisava de Jesus, não dá a mínima, não conhece. A Bíblia diz: por falta de conhecimento o povo de Deus perece. Os irmãos sabem, agora eu vou perguntar,
ao menos uma profecia que apontava a Jesus? E ponto, calma lá, né? Não é só isso. Aonde que ela se cumpriu? Quando ela se cumpriu? Eis que uma virgem conceberá. Aonde que está? Em Isaías, no comecinho. Vamos lá. Essa eu tenho. Eu não tenho todas. Só algumas, mas vamos lá. Isaías, tá certo, o livro tá certo. Não lembro de cabeça? É no comecinho mesmo. Isaías 7,14, lê pra gente então. Porque no mesmo o Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será Emanuel. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. É uma profecia que apontava o nascimento de Jesus. E onde ela se cumpriu? Mateus, vamos ler lá. Mateus 1, 18, 22 e 23. Mateus capítulo 1, versículo 18, versículo 22 e versículo 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito. 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Então aqui, vamos lá. Profecia que apontava o nascimento de Jesus. A profecia era: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Então eles já deveriam saber que seria uma virgem, né, que teria o filho. E a história de José, quando Maria engravidou, a história correu ou não? Eles não eram casados ainda, né? Então a história correu. Tanto é que depois as pessoas dizem que Jesus era bastardo. Então eles sabiam. E Maria e José diziam o quê? Não aconteceu nada. Ela é virgem. Uai, mas está grávida? Sim. Então a profecia dizia: eis que uma virgem conceberá. Se eles tivessem a profecia na mente como deveria, eles já ficariam assim: opa, calma aí, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Tem algo acontecendo. Mas não, eles não tinham a profecia na mente. Por isso que eles não entenderam e não sabiam. Agora, alguém mais sabe outra profecia? Por falta de conhecimento, né? Sabe? Mas isso, Letícia irá uma estrela, mas não é essa não. Essa eu não coloquei. Mas enfim, vamos lá. Presta atenção. Malaquias 3, 1, 4 e 5. Malaquias capítulo 3, versículo 1, versículo 4, verso 3, versículo 1 e capítulo 4, versículo 5 depois. 3, 1 primeiro, vou ler. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém sabe quem é esse anjo? Hã? Não é Gabriel. Presta atenção. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Quem preparou o caminho? João Batista. E nós vamos ver. Mas primeiro vamos ler Malaquias 4, 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Quem é esse profeta Elias que está falando? João Batista também. Então presta atenção, irmãos. Primeiro, né, igual foi citado pelo irmão Guilherme, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então aconteceu isso e nós vimos. E as pessoas sabiam. Então é um sinal. Era uma profecia se cumprindo. Um sinal. Segundo, Jesus disse que ia enviar um anjo antes que prepararia o caminho dele. Né? Deus disse. E disse que antes ia vir um Elias preparando o caminho. Vamos ler.
Mateus capítulo 11, versículo 10 e 14. Mateus capítulo 11, versículo 10 e 14. 11, 10 a 14 diz assim: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. De quem está falando aqui? No capítulo 11, se nós lermos, o capítulo 11 vem falando de João Batista. Então aqui no versículo 10 vem falando a profecia de Malaquias 3:1. A profecia de Malaquias 3:1, esse anjo vem se referindo a João Batista. E continuando, aquele que diz, versículo 11: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então quem era o Elias? João Batista. Então vamos lá. Uma profecia a respeito do nascimento de Jesus. Outra profecia a respeito do ministério de Jesus. A primeira sobre o nascimento, a segunda sobre o ministério. As duas profetizavam Jesus. Uma diz que viria de uma virgem, e a outra diz que o anjo prepararia o caminho. João Batista prepararia o caminho. João Batista tinha poucos discípulos? Não. João Batista tinha bastante. Os sacerdotes, os principais do povo de Israel, conheciam João Batista? Conhecia João Batista. Conhecia João Batista. E o que João Batista estava fazendo? Uma obra de reforma, não é? Preparando o caminho para Jesus. E se eles estivessem estudado a profecia e conhecessem a profecia de Malaquias, eles saberiam e entenderiam que João Batista era Elias, o reformador, o segundo Elias. Saberia que ele era o anjo que estava preparando o caminho para Jesus. Por falta de conhecimento. Ou muitos, não por falta de conhecimento, mas por rejeitar o conhecimento, como diz o verso. Outra profecia, alguém sabe? Lembra? Lembra? Tem uma que está falando dele na cruz, Vamos para Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2 diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, em cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então assim, Miqueias diz que de Belém ia vir Jesus. Presta atenção, irmãos. Presta atenção que nós vamos ver outra ainda. Essa outra não tem como. Mas presta atenção. Até agora, são muitas, mas até agora nós vimos três. A primeira diz que Jesus ia vir de uma virgem. Então eles mostram quem seria a mãe de Jesus. A primeira profecia mostra a mãe de Jesus. A segunda diz que antes dele ia vir alguém preparando o seu caminho. Então mostra que ia ter alguém preparando o caminho. E a terceira mostra o lugar onde ele ia nascer. Presta atenção. Olha o tanto de informação que Deus dá. Lembra que nós falamos no começo? A festa que estava no céu, quando Jesus nasceu, presta atenção. Digamos assim, que foi uma festa quando Jesus nasceu. E Deus dá um convite para nós, com um endereço, dizendo quem é o dono da festa, mostrando que Maria era a mãe de Jesus. E ele vai falar ainda a hora, o ano dessa festa. Porque a festa não foi só quando Jesus nasceu. A festa foi a vida de Jesus inteira aqui nessa terra. O convite era para todos ir até Jesus. Reconhecer Jesus como Deus e adorar Ele. O convite para a festa era para todos ir até Jesus. É o nosso convite hoje, é o mesmo. O convite para nós hoje é ir até Jesus. Se humilhar aos pés dele.
Por falta de conhecimento, o povo de Deus perece. Miqueias diz que foi em Belém, né? E tu, Belém Efrata. E lê lá, vamos ler lá, Lucas 2, 4, 7. Rapidinho que falta uma ainda. Já está dando meu tempo. Lucas 2, capítulo 4 ao 7. Vem dizendo assim: e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E acontecendo que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nessa estalagem. Então aqui mostra a profecia se cumprindo, que foi em Belém. Agora, nós vimos tantos sinais e tantas profecias, e tantas outras tem, né? Eu separei só essas, porque se fosse falar mais não dava tempo. Mas presta atenção, irmãos. Vamos lá. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 24 ou 25? 24. Mas eu acho que é 25 mesmo. Daniel 9, 25. Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Presta atenção. Tem como errar essa conta? Para nós, até tem. Mas para os judeus, tinha como errar essa conta? Daniel estava escrevendo isso para quem? Para os judeus. Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Os judeus sabiam quando tinha sido essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Por quê? Porque era eles o povo. Eles que saíram do cativeiro e foi restaurar e edificar Jerusalém. Eles sabiam quando que foi. E a profecia diz que desde a ordem, né, desde quando saiu o decreto para restaurar e edificar Jerusalém, 7 semanas e 62 semanas, até que venha o Messias. Tem como errar? Tinha como eles errar? É por falta de conhecimento que o povo de Deus perece. Nós sabemos, 7 semanas e 62 semanas. Quanto que dá? Hã? Vamos para a palhinha. Eram 490 anos, que até 490 anos. E uma semana que era de 2007. Isso, 490 anos. De quando? 457. Quando saiu o decreto? 457. Eles sabiam? Eles sabiam quantos dias tinha a semana? Sabia. O povo de Israel era cheio de conhecimento. As profecias eram para eles. Por falta de conhecimento ou por rejeitar o conhecimento. Eles estavam tão intertidos, absortos em outras coisas, né, que é igual aquela fábula diz: não esqueça do principal. Eles estavam tão ocupados com outras coisas, criando leis, fazendo leis, cuidando da vida dos outros, falando mal da vida dos outros. Estavam tão preocupados consigo mesmo que esqueceram do principal. O problema é, irmãos, que Deus diz assim: por falta de conhecimento, o meu povo perece. E por negligenciar o conhecimento, não serão mais meus sacerdotes. Será que essa profecia era para aquele tempo? A profecia era para aquele tempo, mas também é para hoje. A profecia era para os judeus, mas também é para nós. Será que nós temos poucas profecias que nos avisam e nos mostram que o tempo do fim está chegando? Nós vimos 4, 5 profecias aqui a respeito do nascimento de Jesus. Quantas profecias nós já estudamos
a respeito do tempo do fim, que está próximo. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Presta atenção nesse texto, irmãos. Que nós não possamos faltar no conhecimento. Nós possamos conhecer. E o conhecer é o quê? É ler só? É meditar. É ter aquilo como principal na nossa vida. É não colocar em primeiro lugar outras coisas e esquecer o principal. O principal na nossa vida é Jesus, sempre. Nós temos que colocar Ele em primeiro lugar. Temos que conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é saber quando Ele virá, como Ele é, o que Ele gosta, qual é o nosso dever como cristão. Nós possamos entender, irmãos, que por falta de conhecimento o povo de Deus perece. Nós somos o povo de Deus. Então essa profecia é para nós. Nós possamos conhecer cada vez mais a Deus. Esse é o meu desejo de oração.